E pronto, já aqui está comigo André Ventura, candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures. Bem-vindo ao inferno, André. Obrigado. Eu sei que quando há pouco lhe disse bem-vindo ao inferno. Inferno, isto causa algum impacto. Vamos lá, perguntas. Vamos à pergunta. Olhando para o cardápio de temas que têm sido, pelo menos, aproveitados em termos mediáticos, como seus, podemos ou não dizer que é o Donald Trump português? Não podemos dar. Olha, primeiro o meu cabelo, como você vê, o meu é natural. Pode ser pintado. Pode ser pintado. Mas não podemos. Não podemos porque eu sei que essa comparação tem sido tentada. Os temas são por parecidos. parte Muçulmanos. Os temas até podem ser parecidos, mas é não conhecer a minha intervenção pública dos últimos anos para perceber a diferença fundamental que há, olha, em duas coisas importantíssimas. Nos direitos das mulheres, por exemplo, e na participação feminina no espaço público. Mas é verdade que a escolha de temas agora para as autárquicas acabou por lançar uma sombra sobre isso tudo. É verdade, mas não por minha própria intenção, mas porque assim foi, porque esses temas são também mais apelativos para a comunidade mediática. Ok. Deixa-me só dizer isto, Aurélio. Muitos dos temas que me dizem que eu estou a tratar agora populisticamente, eu escrevi no Correio da Manhã em 2015, 2016. Mas não era candidato. E estão lá. Só que não era candidato, nem sabia que era e já pensava igual. Já Mas pensava diga a uma mesma coisa. Já percebeu o que é que lhe chamaram Já, racista? claro, com certeza. E Percebi. não acha que foi, pelo menos na forma, algo racista? Ao dizer que a maioria, os ciganos vivem na maioria de subsídios públicos. Como não são os únicos a fazê-lo. Com certeza. E provavelmente não serão todos, porque é singularizar este grupo? É verdade, uma boa pergunta. Deixe-me dizer-lhe o porquê. Primeiro, na entrevista que dei, e que depois foi retransmitida, estava-me a reportar, antes de mais, a um problema que me tinha sido reportado em visitas que fiz enquanto candidato. Ali um problema muito específico com a comunidade cigana. Ouça, que para mim existe. Portanto, ponto final, há um problema com a comunidade cigana. Mas a minha pergunta, eu já percebi, que eu já ouvi, e isso é uma boa explicação, mas não me responde a isto. Porquê é que não decidiu fazer uma coisa genérica do estilo vamos combater todas as pessoas Aurélio, que porque os vivem portugueses estão fartos disso. Isso toda a gente sabe e toda a gente diz. Se eu dissesse assim, Mas Aurélio... isso é que era honesto, não era? Porque era justo. Já lhe vou dizer porque é que acho que não é. Se eu lhe dissesse assim, olha, Aurélio, sabe, em Loures há problemas com grupos sociais. Eu ficava contente, você também, quem nos estava a ver ficava contente, mas as pessoas diziam, isto é o mesmo que há 40 anos se diz em Portugal. Mas não resolve nada, absolutamente nada. Mas e então o André Ventura quer resolver as então coisas. vamos dizer uma coisa populista para ter razão, mas não é bem a se me realidade. deixar só explicar um minuto, eu vou dizer porque é que não é populista. Quando eu disse, as regras do Estado de Direito, casamentos, direitos das mulheres, verdade ou mentira? Quem pode negar isto? E não é todas as comunidades, é a comunidade cigana em particular. Nós não podemos ter medo das palavras. O problema dos portugueses nos últimos 40 anos é que tiveram medo das palavras. Quando eu digo, há imensos casos em Portugal, e não sei se não todos, se calhar todos, não sei, em que as meninas são retiradas da escola com 13 e 14 anos, e o que é que o Estado faz sobre isso? Subia para o lado. Diz, não é um problema meu, André Ventura que um dia falo disto. Quando se diz há um problema de subsídio à dependência, vieram-me dizer racistas, xenófobos, mas não há. Foi o próprio Alto Comissário para as Migrações que o disse. Então eu perguntava-lhe uma coisa. Propostas específicas, porque não as ouvi, para este problema específico. Muito bem, exatamente. De que fala. E eu, quando as pessoas votarem em si, podem esperar o quê? Porque muita gente pergunta, prática. muito bem, ele identificou o problema, mas onde é que está a solução? Sim. Qual é a solução? Olha, para mim há duas soluções muito simples. Eu estou convencido que há vários problemas de segurança em Loures, não só no país inteiro, mas em Loures, que eu conheço bem, que se prendem com uma questão de mentalidade de impunidade do Estado. O que é que eu quero dizer com isto? Em que o Estado, quando se sente que há problemas relacionados com determinadas minorias, tem medo de agir. Eu não posso permitir isso. Isso é um problema das minorias ou um problema do Estado? Do Estado, não da minoria. É um problema do Estado. Por isso é que eu disse, o Estado de Direito é que tem que se fazer valer, não é a minoria. E como é que isso na prática se vai resolver? Vai empurrar a polícia para esses bairros? Vou colocar polícia nesses bairros, que é uma coisa que não acontece. Repara no contrassenso disto. Há zonas em Loures, como sabe, Loures tem mais de 200 mil pessoas e dois dos bairros mais problemáticos do país estão em Loures. E disse-me o próprio comandante da polícia que tem um veículo operacional por freguesia. Muito bem. Agora imagino como é que isto é possível. Agora, pergunta. Porquê é que de repente traz temas que não parecem ser locais para uma discussão numa altura das autárquicas? Nomeadamente pedofilia e a castração química de pedófilos, a pena de morte, muçulmanos, quando se sabe que na Bobadela está lá o centro de reintegração de refugiados para muçulmanos. Porquê é que decidiu trazer esses temas para... Boa pergunta, agradeço-lhe até a pergunta. Olha, antes de mais, a questão da etnia cigana tem em Loures uma particularidade muito relevante. Como sabe, até em 2008 houve conflitos muito sérios em Loures. Eu retive a imagem, os portugueses podem revê-la, de um homem com uma caçadeira na mão a andar no meio da rua. Eu lembro-me disso. O professor Rui Pereira, era Ministro da Administração Interna, escreveu sobre isso. Isto não é só da etnia cigana, mas foram confrontos entre a etnia cigana e outros grupos e outras minorias. Portanto, em Loures há uma particularidade específica. Foi isso que eu quis tratar. Porque quando me vêm dizer que há casas que não são pagas há 40 anos, que há água e luz que não é paga há 40 anos, foi o antigo Presidente da Câmara de Loures
do Partido Socialista, só que como era do Partido Socialista ninguém se importou, quando houve a tal manifestação dos ciganos à frente da Câmara, sabe o que é que ele disse? Espero que tenham vindo pagar a água e a luz que devem 200 e tal mil euros. Então, Olha, se é agora, tudo assim tão só... suave, deixe-me só perguntar-lhe isto. Porquê é que o líder do PNR veio dizer que o seu discurso era o dele? Estou-me a dizer, porque está-se a aproveitar. Até disse que lhe roubou o sabe porque é que não é o meu Aurélio? Porque eu sou mais europeísta do que muitos social-democratas. Eu sou mais pelos direitos humanos do que muitos social-democratas. Acha mesmo? É aproveitamento político total. Mesmo? Mas deixa-me, eu há bocado não concluí, só para lhe dizer só isto. Sabe o que é que os portugueses não percebem, Aurélio? É que a 1 km tenham que pagar água, luz e estudo dos seus filhos, e a 1 km a seguir haja pessoas que achem que têm o direito de não pagar absolutamente nada e que as câmaras municipais olhem para o lado e digam não é um problema. Mas agora disse muito bem, pessoas, não disse ciganos. Claro, não, mas eu identifiquei um problema concreto da etnia cigana que eu acho que existe em Portugal de comunidade, de regras do Estado de Direito. E como é que, se você me pergunta, acha que isso se resolve com violência e com ódio? Não, resolve-se a transmitir isto. O Estado de Direito tem que valer para todos. Muito bem. Para todos. Acha mesmo, era isso que eu lhe ia perguntar, que Sá Carneiro, se fosse vivo, boa pergunta, ao ouvir o que tem dito sobre ciganos... O que é que ele diria de mim, não? O que é que ele diria de si? Porque Teresa Leal Coelho, se bem que depois veio tentar, não é desdizer o que disse, mas pôs-se assim um bocado numa posição desconfortável, ela distanciou-se. O CDS distanciou-se claramente de si. Ora, não lhe vou negar. O que é que diria Sá Não lhe Carneiro? vou negar. Muitos social-democratas distanciaram-se de mim. Sim. Não me vou negar isso. Nem fazia sentido. Eu espero que me tome como uma pessoa pelo menos frontal. Muita gente ficou surpreendida por Passos Coelho não ter feito. Certo. Se me perguntar do que conheço do pensamento de Sá Carneiro, o que ele diria, eventualmente, daquilo que eu disse, seria que respeita a liberdade de pensamento e a pluralidade dentro do próprio PSD, eventualmente não se identificará comigo, aqui e ali, mas o PSD é mesmo assim. É um partido de liberdade, de pluralismo, com uma matriz essencial de valores que eu acho que não foi aqui quebrada. Sabe o que é que eu queria evitar, Aurélio? Que estes temas, que muitos deles não são de agora, foram buscar artigos que eu escrevi há anos atrás, mas que eu tive que... Nomeadamente dos muçulmanos, por exemplo. E da pedofilia. Se me perguntar se eu sou a favor da castração química dos pedófilos, nomeadamente aqueles que não aceitam tratamento nenhum durante a prisão ou que se mantêm com alto nível de perigosidade no momento de ser postos cá fora, sou. E não lhe vou mentir isso porque seria hipócrita da minha parte. Eu escrevi isto há 2 anos, no Correio da Manhã. Sim. E agora dizia-lhe, não, sabe, os portugueses estão fartos de políticos de plástico. Mas o problema que se põe é porque é que agora de repente se fala de pedofilia quando não se conhece nenhuma notícia que mostre que em Loures há um problema específico de pedofilia. O que parece é que está a puxar um tema que sabe que é fácil das pessoas eu fui aderirem, porque é um medo. Eu fui contactado por jornais nacionais, de dimensão nacional, em julho e agora, a dizer, você escreveu isto há X anos. Eu digo, sim, escrevi. Eu não posso negar o que eu escrevi. Os portugueses sabem o que eu escrevi. Alguns os que leram sabem o que eu escrevi. Portanto, está-me a dizer que estes temas têm surgido mais por culpa dos jornalistas do que por sua culpa? Não por culpa, é natural. Sim, mas foram buscar estas coisas... Deixa-me dizer isto. Eu acho que os políticos têm que ser escrutinados. Isso completamente. Sim. Sempre fui a favor disso. E acho isso. Se eu escrevi coisas há 2 anos, o que eu não posso é vir agora dizer aos portugueses, não, eu não defendo nada disso. Agora, 2 coisinhas muito rápidas, estamos a terminar. Na faculdade, é professor universitário. Como é que foi... Mudou alguma coisa os alunos passaram a olhar para si de maneira diferente depois de ouvirem falar? Olha, eu tenho procurado manter e transmitir a ideia, e isso sim, confesso-lhe que é uma preocupação minha, em toda a minha vertente profissional, quer na televisão, quer na universidade. Tenho procurado manter a ideia e explicar bem aquilo que quis dizer, porque pode passar a ideia, isso eu admito, pode passar uma ideia de uma certa intolerância, de uma certa agressividade, sim. E eu tenho procurado fazer esse esforço de mostrar que o que está aqui em causa é cumprir igualdade. Sim. E já falou com a Maia, com quem escreveu um livro? Ela já previu o futuro destas eleições? Para estas eleições ainda não, mas segundo me dizem, poderá estar nas estrelas um grande resultado. E sabe, Aurélio... Aceitaria ser vereador de Bernardino Soares? Com certeza. Eu estou para o que as pessoas quiserem de mim. Se não me derem a maioria e quiserem que eu fique na oposição, eu não sou daqueles que diz ao seu Presidente ou não. Sim, só para terminar de dizer isto. Eu acho que se o voto das pessoas decidir diferente no dia 1 de outubro, Aurélio, se calhar vai haver muitos políticos profissionais que vão ter que pensar naquilo que disseram e na forma como têm abordado os problemas nos últimos 40 anos. Ou então nós, eleitores, também temos que pensar muito na maneira como às vezes ouvimos o discurso político. Exatamente. André, muito obrigado por ter vindo. Obrigado eu. Gostaste deste vídeo? Então é simples. Subscreve, partilha, assina, põe like e vê mais.